Oi pessoal, dando continuidade aqui ao conteúdo sobre vírus. Vimos no conteúdo passado, no vídeo anterior, né, que para ser considerado um organismo vivo, ele precisa ter metabolismo, absorver nutriente, gastar energia e passar, né, a sua genética adiante para as futuras gerações, certo? E sem falar as próprias estruturas, né, que envolve as organelas, a membrana plasmática, né? Já o vírus ele não possui essas estruturas, é apenas uma camada, né, com uma estrutura com várias camadas glicoproteicas ali, com capsômeros, que protege o material genético na parte interna. Bom, então vamos fazer a leitura do conteúdo e contextualizar, ok? Vamos dividir esse material aqui em três vídeos, para facilitar e não ficar tão pesado, né, e cansativo, ok? Então vamos lá para o material em PDF. Bom, esse aqui é o plano de aula, certo? Disciplina de ciências aqui, a temática introdução ao vírus. Pessoal, a gente não vai sair com essa aula especialista aí em microbiologia não, tá? A gente vai sair daqui, né, com a introdução básica, os conteúdos de vírus, até porque na pandemia a pessoa que não sabe o que é um vírus, como é que ele se relaciona com a célula, né, não consegue se defender. Olha a importância, né, dos cuidados de higiene. Se você souber como que o vírus se comporta, o seu comportamento já né, mais argumentos para você tomar os devidos cuidados. Então não vamos sair daqui infectologistas, e sim alunos conscientes aí dos deveres e direitos, né, e com relação principalmente ao Covid-19, a pandemia que estamos vivenciando. Introdução geral às estruturas e tipos de vírus e sua interação com as células vivas. Legal, né? Bom, conteúdo, características dos organismos vivos, já falei isso daí no primeiro vídeo, no começo desse vídeo também falei, certo? Esse conteúdo aqui, características dos seres vivos, não tem de forma direta assim no PDF, mas ele aborda de forma indireta. Quem é bom leitor consegue interpretar e compreender o que ele está falando lá na leitura, né? No caso, o PDF é um compilado, né, que eu montei, que fala sobre vírus. Eu fiz uma montagem assim de forma que fosse um conteúdo bem interativo e fácil de ler, fácil compreensão. Aí eu fiz um compilado, peguei várias fontes e juntei em um material único para facilitar para vocês. E para facilitar mais ainda, uma leitura contextualizada. Tem coisa melhor do que isso, né? Só aula presencial. Tipo de vírus, né? Alguns tipos de vírus que vamos estar exemplificando, bem como as doenças. Desenvolvimento. Isso aqui é uma aula remota, tá? Não é uma aula presencial, né, em EAD. A base aqui é o material montado pelo professor, né, que será explicado, tem imagem, né, um compilado aqui, será disponibilizado o vídeo no YouTube. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui para vocês, né, com três partes. Tem um material montado em PDF com textos e atividades. Esse material estará divulgado, né, estará disponível na plataforma Google Sala de Aula. Quem não tiver acesso pode estar me mandando WhatsApp, e-mail, que eu encaminho sem problema. Em último caso, liga para a escola aqui, agenda, vem e retira o material. Rápido e prático. Até porque com essas atividades, esse conteúdo, esses trabalhos que estamos passando aqui, é a base para avaliar vocês e assim vocês ter, né, nota, certo? Pandemia, não dá para ter aula presencial, então a única forma que nós temos é essa. Então façam as atividades e entreguem para os professores. Então, seguindo aqui, o texto é esse: introdução aos vírus, certo? Pessoal, então aqui está fazendo uma pequena introdução de quando foi descoberto os vírus. Então, os vírus foram descobertos aí, né, por estudos de Dmitri e Martins em 1892, 1898 mais ou menos. Eles descobriram isso aqui porque eles trabalhavam com plantação, né, na época se consumia muito tabaco. Eles perceberam algumas colorações na folha do tabaco, né? Eles fizeram um estudo ali de observação daquela coloração verde, uma coloração diferenciada, que está deixando aqui bem claro na leitura, né, na folha do tabaco. E que ele era uma praga que estava assolando aquela plantação. E aí começaram a desenvolver, né, produtos, né, inseticidas, agrotóxicos, né, produto químico para combater essas pragas. Ali não se sabia, né, o que era vírus, né, mas sabia que aquele organismo causava esse dano na plantação. Aí, porém, só em 1940, com o advento da tecnologia e a microscopia eletrônica, conseguiu-se visualizar as estruturas e assim conseguiu-se estudar vários tipos, várias cepas de vírus causadores de doenças, tanto em animais como em vegetais, né?
Quando a gente fala de animal e vegetal, estamos falando de células eucariontes. Animal e vegetal são células eucarionte, com núcleo verdadeiro, certo? Já as células procariontes são células bacterianas. Os vírus, eles são específicos, eles conseguem parasitar tanto células eucarionte, bem como procarionte. Porém, o que infecta bactérias, por exemplo, células procarionte, não infecta células eucarionte. Eles são específicos, né? Seja no trato respiratório, naquelas células do sistema respiratório, o sistema imunológico, né? Cada vírus que causa cada doença tem uma preferência, né, de um tipo de célula, de um tecido que ele vai causar a doença, né, o dano, o parasitismo, né? Aqui, dando continuidade à leitura. Os vírus são organismos bastante simples, né, e pequenos, e são considerados seres vivos por alguns autores e não vivos por outros. Então tem aí o embate da ciência. Alguns consideram o organismo como vivo, outros consideram apenas como uma estrutura inerte, sem vida, né, que só consegue ter uma sobrevida no interior de uma célula, parasitando. Então tem esse conflito aí. Aí no final tem uma perguntinha aí que eu questiono a vocês, o que vocês acham disso. Bom, para você ter uma ideia do diâmetro, o vírus menor ele tem 2 nanômetros. É uma medida super pequena, menor do que um ribossomo. Imagina comigo. Temos ali uma célula, dentro da célula um núcleo. Aí tem um ribossomo, que é uma organela, né? Que é bem menor do que o núcleo. A célula por si só não se consegue ver a olho nu, nem a microscópio comum. Esse microscópio da escola não consegue visualizar vírus. Tem que ser um microscópio eletrônico, certo? Para conseguir visualizar, né, essa estrutura tão pequena. 2 nanômetros é o vírus menor e até 20 nanômetros, né, o vírus maior que foi encontrado. Os vírus são conhecidos, né, principalmente por causarem várias doenças, serem considerados parasitas intercelulares obrigatórios. Parasita, uma praga. Intercelular, interno, obrigatório. É um parasita que só consegue ter sobrevida internamente dentro de uma célula. Ou seja, fora de um organismo, seja ele animal ou vegetal, o vírus não tem poder algum. Uma substância, uma estrutura inerte ali que tem pouco tempo de vida, ainda mais se for exposta ao sol. O sol elimina, né, tanto bactéria, vírus, fungo. O sol é um inseticida natural, né, para não dizer outras coisas. A não ser que você passe um produto mais eficiente, né, tipo álcool ou cloro. Mas o sol em si já é o suficiente para eliminar o vírus. Mas a questão é, no contato físico, os seres humanos, por exemplo, temos que ter hábitos de higiene, detergente, um álcool, né? Sempre é bem-vindo, porque até esse vírus morrer, a gente já levou o dedo no olho, já levou na boca, já se contaminou. E essa não é a intenção, né? A intenção aqui é conscientizar, fazer com que vocês tenham ciência do que é essa doença, do que é o organismo causador, no caso o vírus. Bom, eles são conhecidos principalmente por causa da doença, mas também tem importância aqui na área de saúde, nos estudos de microbiologia, de criação de vacinas, até mesmo de organismos genéticos, transgênicos, no qual se utiliza de vírus e bactérias para levar o material genético. Consegue-se modificar em laboratório o material genético do vírus ou da bactéria e dessa forma consegue-se injetar o vírus em alguma estrutura que queira se mudar ou fazer um melhoramento genético, e o vírus vai estar levando o seu material genético no núcleo, né, da célula e assim está inserindo ali o material genético alterado. Com isso, vai se ter, né, maior produtividade de alimentos, dependendo do tipo de cultivo que esteja se aplicando aí o melhoramento genético. Então, eles também têm muita importância o vírus. Não é só causador de doenças. Eles são bonitos, sim, olhar a estrutura e tal, mas aquilo ali é a coloração, né, de microscopia. Se utiliza corante para visualizá-los em microscópio, porque para facilitar, né? São lindos, a estrutura assim tridimensional. São causadores de doenças, mas também tem importância médica no desenvolvimento de vacinas, nos estudos, no conhecimento da interação da célula humana, dos organismos vivos, né, com essa estrutura, né, que muitos ainda não entraram no consenso se é um organismo vivo ou uma matéria inerte. O seu material genético é constituído no seu centro, né, de DNA ou RNA, ou até mesmo os dois juntos. Pessoal, vocês lembram lá do que significa RNA e DNA? DNA, ácido desoxirribonucleico, é o material genético que todos nós temos na célula, né, na parte interna, no núcleo. No entanto, cada um tem o seu DNA, tem suas características, os seus genes que vão ser passados, né,
às gerações, às futuras gerações. Cada um tem seu DNA, tem suas características. Já o RNA é uma fita única que faz o processo ali, né, de duplicação da célula, né, no processo ali quando a célula vai se duplicar. O RNA auxilia. No vírus ele utiliza o DNA e o RNA. DNA dupla hélice, é uma estrutura dupla hélice, adenina, timina, guanina, citosina, lembram lá? Né? Temos ali as bases nitrogenadas, uma dupla hélice, né? Uma helicoide. Aquilo ali é tudo enroladinho na forma de cromossomo, que fica dentro do núcleo, que fica dentro da célula, que compõe os tecidos, que compõe os órgãos, que compõe os sistemas e compõe o organismo. Olha aí, tão complexo. Então a célula é a unidade fundamental da vida e no seu centro tem o DNA, que são os genes, né? A receita do próximo organismo que vai ser gerado. E utiliza a fita de RNA para duplicar, né? Para fazer cópias das células. Já o vírus ele pode apresentar apenas DNA ou RNA ou até mesmo os dois juntos. Aqui um pouquinho sobre a morfologia, né? As estruturas do vírus. Ele apresenta um envoltório ali, né? Uma estrutura que envolve, formada por envoltório chamado capsídeo, que vocês podem estar observando, ó, na parte interna, ele tem um envoltório que se chama capsídeo, que protege a parte mais importante do vírus, que é o material genético dele. Então, lá dentro da cápsula de glicoproteínas do vírus, tem ali, né, os capsídeos, que protegem o material genético. E além disso, né, tem várias cápsulas, os capsômeros aqui, né, que protegem o material genético, né. Essa estrutura, gente, aqui, dependendo do formato dela, se usa para classificar os vírus, né? E aí tem na parte mais externa um envelope, né, de glicoproteínas. Aqui, ó, tem um envelope, essa parte laranjadinha aqui, ó, é um envelope, certo? E aí tem as glicoproteínas, essa parte meio azulzinha aqui, essas bolinhas parecendo um pirulitinho ali, ó, né? Essa estrutura, gente, serve para ligar, que o vírus utiliza para se ligar na célula. É o contato, chave e fechadura, né, do vírus com a célula. Ele consegue injetar o material genético dele, né, quando a célula é parasitada, certo? Então ele possui as glicoproteínas aqui, ó, que faz o revestimento externo, né, que faz a ligação da célula, do vírus com a célula. Na parte mais interna, o capsídeo, que protege o material genético, e também tem o envelope. Isso aqui é um exemplo clássico de vírus envelopado. Envelopado porque ele tem esse envelope que protege o material genético, ok? Muito bem. De maneira resumida, podemos dizer que os vírus são compostos aí por três tópicos fundamentais aqui, né? Os ácidos nucleicos, que pode ser o DNA ou o RNA, que é o material genético do vírus, né? Ou até mesmo os dois juntos. O capsídeo, que é a estrutura de revestimento, que vimos aqui, ó. Capsídeo, ó, que protege o núcleo, o centro, né? Não seria um núcleo, né? Que protege o DNA na parte interna do vírus. E também envelope, né? Membranoso. Envelope aqui, ó, essa parte laranjadinha. Então ele tem uma grande proteção. O objetivo dele é proteger o material genético, até porque não absorve, não faz nada. Não absorve energia, não absorve nutriente. O negócio dele é levar esse material genético na célula e fundir esse material genético com o DNA da célula e obrigar a célula a fazer cópia de si mesma. É esse o trabalho do vírus, tá? Bom, o que são organismos vivos? Gente, isso aqui eu vou dar uma pulada, tá? Até porque eu já falei o que são organismos vivos, certo? Então eu falei anteriormente o que é um organismo vivo. Precisa ter metabolismo, precisa ter uma interação interna entre as organelas. Cada organela faz uma proteína, uma substância, elas trocam, né? Recebe, faz digestão, tem toda a maquinaria dentro da célula. Então isso aí é o metabolismo. O vírus não tem metabolismo, não tem organela. Logo ele só tem uma cápsula ali de proteína, de glicoproteína, certo? Capsômeros na parte interna, para proteger o material genético, no qual ele vai ser levado, né, adentrar a uma célula e parasitar ela. É isso, é um parasita intercelular obrigatório. Se não tiver na célula, ele morre, fica pouco tempo fora da célula e já morre, exposto ao sol, à luminosidade ou algum produto químico. Bom, vamos estar falando aqui na sequência, gente, dos bacteriófagos, tá? Então, eu vou estar deixando esse conteúdo aqui para o próximo vídeo. Dividir esse conteúdo em 3 vídeos. Então, aqui temos um vírus envelopado, certo? Que ele tem esse envelope, essa camada proteica, e aqui já temos um bacteriófago. É um vírus que não tem um envelope, não tem uma circunferência que protege. Porém, ele tem aqui, né, um capsídeo que protege o material genético. Ele é mais frágil, tem a cabeça que parece um robozinho, né? Isso aqui é como se fossem as perninhas, né, essas fibras da cauda, né? Mas enfim, no terceiro vídeo estarei pontuando um pouco mais
sobre a estrutura, né, do bacteriófago, consequentemente os tipos de replicação ou duplicação de vírus, e finalizar esse conteúdo fazendo a leitura das atividades, né, para vocês estarem fazendo. Pessoal, até o próximo vídeo, até mais, se cuidem.